casarão no bairro da Bela Vista, no centro, chama a atenção pelo estilo neoclássico, que não tem nada a ver com os prédios ao redor. Mas antes, a fama dele vinha por outra coisa. É que durante 42 anos, esse casarão foi um manicômio particular de uma rica senhora da sociedade paulistana. Muitas lendas envolvem a vida de Dona Sebastiana de Melo Freire, a Dona Iaiá. Mas o que realmente se sabe é que pertencia a uma rica família de Mogi das Cruzes e ficou órfã aos 14 anos de idade. Era uma mulher alegre, que vivia em função dos amigos e da família. Era conhecida por proteger artistas, fazer generosas doações à igreja e tinha por hobby a fotografia e seus cães poodle. Os primeiros sintomas da insanidade surgiram em 1919, após se recuperar da gripe espanhola. Em seus delírios, tentou o suicídio e se dizia perseguida. Após ser interditada pela justiça, seus bens foram geridos por curadores e foi transferida do Instituto Paulista para a mansão da Rua Major Diogo, na Bela Vista. A Dona Iaiá, né, ela era portadora de o que hoje, né, provavelmente seria diagnosticado como uma pessoa com uma doença chamada esquizofrenia. Trata-se basicamente de alterações de juízo, né, ou seja, a pessoa passa a ter ideias chamadas delirantes, que seriam ideias fora da realidade, que não são compartilhadas por outras pessoas. Os recursos, né, medicamentosos e tudo mais que se tinha para poder se tratar isso eram menores, né, do que existe hoje. Hoje nós temos, né, remédios e abordagens muito boas, muito mais potentes do que aquela época. Então o convívio da Dona Iaiá, imagino eu que tenha sido difícil, né, ter esse convívio na sociedade, enfim. Naquela época, os doentes mentais eram confinados em casas de internação comum, os hospícios, mas Dona Iaiá não era uma doente comum. E aí a solução, parece que encontrada na época, foi, ao invés dela ir para uma instituição, enfim, que ela ficasse em casa, mas uma casa então adaptada, né, à doença mental dela, ou ao fato dela ter esta doença mental. Regina, quais foram as modificações feitas na casa para acomodar a Dona Iaiá? São poucas, elas não são reformas de parede. A área que nós estamos, que ela ocupou da interdição até mais ou menos 22, era a antiga sala de visitas da casa, e as adaptações foram receitadas pelo médico. Elas se constituíam em pintura branca e troca de caixilhos de segurança. Os caixilhos são de grande interesse, porque eles só abrem por fora e permitia que Dona Iaiá fosse atendida, vigiada, sem poder ela abrir a janela. Então tem um mecanismo, esse mecanismo de janela foi desenhado pelo médico do Pinel, do Rio de Janeiro, assessorando o médico que tratava a Dona Iaiá, para justamente constituir um hospital, um pequeno hospital na residência dela. E em seguida, o anexo que se vê da fachada foi uma construção bem posterior. Ela é uma construção de 1950, que um dos curadores de Dona Iaiá mandou construir para ela, para justamente dar mais espaço a ela, jovem, um pouco mais idosa. A casa foi construída no século XIX como um simples chalé e passou por 4 reformas até adquirir o estilo neoclássico. Então nós temos 4 momentos de construção de importância. Primeiro, que é uma casa que é um chalé de tijolos, depois que é os últimos remanescentes de casa de chácara, cercada por aves frutíferas e flores, bem no centro da cidade, que foi recortado pela urbanização e pelo tempo. E depois, num terceiro momento, que vem a casa de Dona Iaiá, que é um dos raros documentos de um manicômio privado, nós podemos dizer, que era uma rica herdeira, que tinha problemas de saúde, e foi cuidado em sua própria casa. Dona Iaiá, apesar de ter vivido rodeada de amigos e parentes, não deixou herdeiros. Em 1961, após sua morte com 74 anos, seu patrimônio foi considerado vacante. Em 1969, os bens de Iaiá foram entregues à Universidade de São Paulo. E só em 1982, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEFAT, tombou o imóvel. Nos últimos 4 anos, o Conselho Patrimonial da USP vem realizando obras emergenciais para a recuperação da casa.
mas também busca alternativas de aproveitamento da mansão, como um espaço memória que recupere a história de Dona Yaya e do tratamento da doença mental no Brasil. Então foi feito um concurso para propostas de uso para essa casa, né? E assim, qualquer pessoa, qualquer instituição, entidade que quisesse podia propor uma forma de uso, e isso foi analisado pela CPC, de acordo com alguns critérios, né? Como, por exemplo, a adequação do uso proposto à própria fragilidade do imóvel, que esse é um imóvel frágil, ou, por exemplo, a possibilidade de interação com o bairro, esse era um critério importante que a gente queria ter, a própria vinculação, uma possível vinculação entre a entidade que ocupar o imóvel e a USP, critérios assim. E o GREA, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas, e o PRODES, que é o Instituto Pro Desenvolvimento Social, em parceria fez uma proposta para ser utilizado o imóvel da Casa de Yaya como basicamente um centro de ensino, né, para poder desenvolver projetos que sejam voltados à área de educação à distância, principalmente, sobre a formação de profissionais e multiplicadores de pessoas para poder trabalhar com pacientes, tanto em prevenção quanto em tratamento dos problemas relacionados ao uso indevido de álcool e de drogas. Esse foi o uso que se considerou mais adequado, que mais atendia aos critérios estipulados. E agora o processo está se encaminhando no sentido de verificar a possibilidade deste grupo que apresentou a proposta utilizar o imóvel. Por causa da reforma, você ainda não pode visitar a casa. Mas para conhecê-la em detalhes melhor, você pode visitar o site do CPC. Para saber mais sobre a história de Dona Yaya, vá ao bexiga.com.br.